é para a gente falar de ROI, de retorno sobre investimento, né? Return of Investment, e over investment, aliás, e a onipresença digital. Você pode estar pensando assim, meu Deus, mas cara, vocês estão falando de livro físico, vocês estão falando de presença digital, de que forma e tudo mais, né? A gente está falando realmente sobre você medir sucesso e garantir a permanência do seu livro na cabeça e na mente daquele leitor. Você garantir que o teu leitor ele vai te indicar para outras pessoas, né? Uma das formas que pode ser feita para que você possa fazer com que o seu conteúdo possa ser disseminado e a marca do seu patrocinador possa ser enaltecida, às vezes é criar um podcast co-assinado, vamos dizer assim. Trazer o seu livro como uma pauta, e isso vale para a ficção também. Então, é você fazer uma série de podcasts falando que aquele podcast está acontecendo por causa do patrocínio da marca tal. Então, toda vez que alguém ouvir o podcast, alguém vai ouvir o nome desta marca, alguém vai ouvir essa empresa que patrocinou o seu podcast, e você traz o livro em partes, em capítulos, como a pauta desses episódios oferecidos pela marca X, né? Oferecidos pela empresa tal, que é o seu patrocinador. Então, você vai manter isso. E aí, assim, o que acontece com a questão dos podcasts? Desse tipo de tema, as pessoas, elas consomem o seu livro e elas, às vezes, têm curiosidade para entender de onde você tirou a ideia para escrever, mesmo que seja uma ficção, né? Quem nunca quis saber de onde o Paulo Coelho tirou as ideias para ele escrever os livros dele, de onde o escritor do Senhor dos Anéis tirou as ideias para escrever os livros deles. Isso é um assunto que é tão bacana e interessa tanto para as pessoas que existem filmes sobre a vida dessas pessoas, sobre como elas criaram essas histórias que tanto impactaram. E eu estou falando, às vezes, de livros de ficção, gente. Né? De livros que não são livros de autoajuda, não são livros técnicos, a gente está falando de livro de ficção. Se for livro técnico, melhor ainda, que as pessoas vão querer consumir o produto que você está falando através desses podcasts co-assinados, né, Jeff? Você está mutado, Jeff. Enquanto ele resolve esse problema técnico, você... Acho que agora deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo. Você que tem que abrir o teu microfone. Então eu vou continuando aqui. Tranquilo, agora tranquilo. Sim. Voltei agora aqui. Não, e aí a gente entra naquela questão de você começar a gerar um senso de oportunidade para os dois lados, né? Você começa também a gerar uma autoridade, porque você vai, além de estar escrevendo seu livro, você também vai estar se posicionando. Entrando na questão do método TPV, eu gosto muito de falar, porque eu acredito muito na questão do método TPV. A gente, para quem não sabe, há 2 semanas a gente fez o lançamento do método TPV, e se você quiser escrever com intencionalidade, se posicionar com estratégia e vender com autoridade, você precisa conhecer o método TPV. Então, vai estar aqui na descrição desse vídeo, vai estar lá nos nossos canais de comunicação, o curso do método TPV. E aí, tudo que a gente vai falando aqui ao longo das últimas semanas tem a ver com posicionar, com estratégia e vender com autoridade. De nada vai adiantar você ser um bom escritor, ter uma boa obra, se ela não fica conhecida pela grande massa de leitores, pelos potenciais leitores. E aí, você quer buscar um patrocínio de determinada empresa, quer que a empresa patrocine, e você não dá uma contrapartida que seja realmente valiosa, que seja uma contrapartida de parceria, né, Gisele? E a gente traz essas dicas hoje para vocês, por quê? Porque são dicas que talvez você não tenha pensado, talvez não entenda assim, caramba, os dois estão falando de livro e agora estão me falando que eu posso criar um podcast que vai me gerar autoridade, que vai gerar oportunidade de eu falar mais do meu patrocinador e que vai fazer com que as pessoas conheçam mais sobre o meu livro, né? Que é a questão de você entregar o valor para depois você
fazer com que o seu livro seja vendido com autoridade, sem importar o valor do livro, porque as pessoas entendem que você é um escritor que está gerando valor, é um escritor que faz parceria com empresas que realmente têm esse impacto social, que tem essa questão de onipresença digital, e você também tem a visão do teu patrocinador olhando assim, caramba, esse aqui não é um escritor qualquer um que chega aqui, bate na minha porta e que queira buscar, por exemplo, só o dinheiro. Não, ele quer realmente que a minha marca seja onipresente digitalmente, através de podcasts, através de tantas outras opções, né, Gisele? Exatamente, né? E junto com isso também casa que às vezes quando a marca ela já está participando com você desde o início do processo desse livro, quando você já tem ela como parceria já desde o início do processo, que você já conseguiu essa parceria, é o posicionamento orgânico do produto, o posicionamento orgânico da marca dentro do seu próprio livro. Aí eu vou trazer para vocês um exemplo que é bem legal. Pensem o seguinte, né? A gente teve um advento dos telefones celulares ali pelo ano 2000, mais ou menos, por ali, né? Que começou a realmente se popularizar os telefones celulares. Eu lembro disso porque eu estava nessa época na faculdade, olha, entregando a idade aí. Eu estava nessa época na faculdade, então, assim, a gente já tinha um celular, mas que não fazia, nem metade do que se faz hoje. E eu lembro que, na época, houve ali pelos anos 2000, houve o boom do início, 2000, entre 2000 e 2010, o início dos celulares com teclado que fazia um pouco mais do que mandar mensagem, que ele conseguia acessar. Que eu não sei se vocês lembram, que era uma marca que chamava BlackBerry. E se a gente olhar livros americanos, né, livros de escritores americanos que lançaram livro naquela época com o apoio da empresa BlackBerry, os personagens do livro usavam telefone BlackBerry. Uhum. Entendeu? Então, assim, se você está nesse processo de criação do seu livro e você pode colocar numa ilustração o seu personagem usando o produto que o seu parceiro, o patrocinador vende, que ele possa apresentar, é uma empresa de tecnologia que tem um sistema. Você ter ao fundo você ter o seu personagem utilizando o sistema da sua empresa da sua empresa parceira. Você está posicionando essa marca de forma orgânica dentro do seu livro, fazendo o quê? Imprimindo na mente do seu leitor que aquela marca ela é legal, que aquela marca ela é boa, né? Lembrando que, né, gente, por favor, nós não vamos usar a marca do nosso patrocinador como o vilão da história, certo? Quem é que vai usar? Quem é o personagem que vai usar a marca do meu patrocinador master, que está lá me ajudando, que é meu parceiro de negócios? É o meu personagem, é o mocinho da história, é o personagem que faz o bem, o herói, quem né? resolve, é o herói da minha história, né? A gente não vai dar a marca a marca do vilão da história vai ser uma marca fictícia totalmente inventada, né? Mas o nosso herói pode sim usar a marca do nosso patrocinador, ele pode usar o tênis da empresa que te patrocinou, ele pode usar a roupa da marca da empresa da empresa têxtil que pode ter te patrocinado. Então vocês entendem que se ele já está participando de toda essa experiência editorial desde o início, está vindo comigo, eu consigo inserir a marca do meu patrocinador em algum lugar que exista, próximo de algum lugar que exista a empresa do meu patrocinador. O meu herói pode trabalhar na empresa do meu patrocinador. Então, vocês entendem que a gente consegue, sim, inserir esta marca patrocinadora deste livro, dessa história, dentro da minha história de uma forma sutil. Óbvio que sem alterar o rumo da história. Você não precisa mudar a sua história. Entende que a gente está dizendo assim, ó, que aquele personagem usa aquela marca de alguma forma, né? Então, essa é uma forma de marketing
orgânico até, de certa forma, que é muito legal e que é muito usado. Isso a gente vê direto, gente, direto nas novelas e seriados. A gente vê direto. É marca de carro, é marca de bolsa, é marca de comida. Todos os patrocinadores dos seriados, dos filmes e tudo mais, eles aparecem como produtos que estão sendo utilizados dentro desse universo. Então, isso também pode acontecer dentro dos livros, né, Jeff? Isso é muito importante nessa questão, por isso que é muito importante também, né? A gente falou mais cedo na live de você trabalhar essa parceria desde o início, desde o projeto de escrita do seu livro, do processo de escrita, de que você não vá somente buscar no final do livro. Porque se você começa a ter essas estratégias e pensar com visão estratégica, você consegue, por exemplo, mudar uma pequena parte lá da história, ao invés de o seu o seu herói, o mocinho dessa história, usar o celular, não. Ele usou o BlackBerry, ou usou o Motorola, ou a marca XYZ, ou entrou no carro XYZ, sem citar marcas aqui, fazem com que o teu patrocinador esteja inserido dentro da história e, invariavelmente, você imputa na mente do seu leitor que essa marca também ela é muito importante e está patrocinando indiretamente na cabeça da coisa, ela faz parte da sua história e ela entrou como patrocinadora dessa obra de arte, né? Um outro ponto que a gente tem aqui é a questão do cupom vitalício, né? Como converter leitores em clientes diretos através de benefícios exclusivos, né? E você pode fazer isso o quê? Fazer uma parceria com o seu patrocinador, por exemplo, de lá no final do livro ter cupons de descontos, por exemplo, o meu patrocinador vende roupa de cama, mesa e banho, por exemplo. Tem um cupom de X% de desconto se for na loja da empresa comprar. Ou comprar o produto na internet vai ganhar 10, sei lá, mais tantos por cento de desconto na compra. Então, perceba que isso daqui são estratégias de marketing que as empresas utilizam no dia a dia e que podem estar embutidas dentro do teu livro como uma contrapartida da marca dele ser lembrada através desses cupons vitalícios, né, Gisele?